Você sabia que a escolha dos intervalos muda completamente o som do seu fraseado? Às vezes você está fazendo um acorde lá de Fá sustenido menor e você está tocando a pentatônica de Lá maior. Né, que seria a mesma da pentatônica de Fá sustenido menor. Mas aí você não está atentando quais que são as notas que você está tocando. Se você está fazendo uma quinta, você está fazendo uma sétima, se você está fazendo, por exemplo, uma nona, que seria fora da pentatônica, né? Mas seria uma nona, ó. Porque quando você tem consciência do intervalo que você está tocando, muda completamente o som das suas frases. E hoje eu vou te passar algumas formas de você pensar nisso, como que você faz para criar com isso de escolher os intervalos, e você vai ver como isso muda completamente a sonoridade do seu fraseado e deixa muito mais bonito as suas aplicações, porque você vai estar tendo consciência daquilo que você está fazendo. Então, vamos para o vídeo. A primeira coisa que você precisa saber é quais que são os intervalos que existem, né? Saber que a gente tem tônica, segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, quarta justa, quarta aumentada ou quinta diminuta, quinta justa, quinta aumentada ou sexta menor, sexta maior, sétima menor, sétima maior e oitava. E lembrar que 2 é igual a 9, 4 é igual a 11 e 6 é igual a 13, ou seja, a nona é a mesma da segunda, a 11ª é a mesma da quarta e a 13ª é a mesma da sexta. Então você tem que saber quais que são esses intervalos que a gente tem, saber o nome de cada um deles e tal, e aprender o desenho dos intervalos, porque isso já vai te ajudar bastante a encontrar, quando você estiver dentro de uma tonalidade, qual que é o intervalo que você está fazendo ali. Por exemplo, se eu estou em Dó maior, tem uma escala de Dó maior aqui que você provavelmente deve conhecer, que é essa escala aqui, ó. Que é esse desenho aqui que você deve ter tocado muitas vezes aí, se não, é muito importante que você aprenda. Essa escala, por exemplo, ela vai ter os intervalos de tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. E aí você tem a oitava também, que é a mesma da tônica. Esses intervalos aqui, todos os intervalos que eu falei para você, você pode transformar ele em menor ou em aumentado e diminuto. Quando a gente tem um intervalo que a gente chama de maior, tipo segunda maior, se eu levar para trás, eu vou ter a segunda menor. A terça maior, por exemplo, a mesma coisa. Se eu levar para trás, eu vou ter uma terça menor. A sexta, se eu pegar ela aqui, por exemplo, e levar para trás, eu vou ter uma sexta menor. E a sétima maior, a mesma coisa. Se eu levar para trás, eu vou ter uma sétima menor. E é assim que a gente olha para os intervalos, né, nesse primeiro passo, assim. Entender que a segunda, a terceira, a sexta e a sétima nota da escala, que é a segunda maior, terça maior, sexta maior e sétima maior, se eu levar para trás, se eu voltar meio tom, se eu bemolizar essas notas, eu vou transformar elas num intervalo menor. A gente vai chamar de segunda menor, terça menor, sexta menor e sétima menor. Já o intervalo de quarta e quinta justa, a gente vai chamar eles de aumentado quando a gente leva para frente, tipo a quarta aqui, a gente vai ter quarta aumentada, e a quinta, a gente vai ter quinta aumentada quando leva para frente. Então, eu tenho que entender que essa alteração, nos intervalos que são justos, a gente chama de aumentado quando vai para frente, e quando a gente vai para trás, por exemplo, se eu estou na quinta aqui e levo ela para trás, eu chamo de quinta diminuta, por exemplo. Então, para trás, bemolizando, vira diminuta, e para frente, quando a gente sobe meio tom, a gente chama de aumentado. Então, isso aqui é um breve resumo aí do assunto de intervalo. Se você não conhece esse assunto, é importante que você pesquise, que você entenda bem esse assunto, para quando você for aplicar aqui, você entender o que está acontecendo. Eu vou te mostrar agora como que acontece o som dentro de uma improvisação nessas aplicações de escala e quando a gente tem a consciência dos intervalos que a gente está tocando. Por exemplo, se eu tenho lá um Dó com sétima maior aqui, ó. Ok? Dó com sétima maior. O que acontece? Se eu pegar esse acorde aqui e tocar a nota Dó, eu vou ter o som de tônica sobre esse Dó. Se eu tocar a nota Sol, por exemplo, isso aqui já vai soar como quinta sobre esse Dó. Se
Se eu tocar a nota Si, por exemplo, ó, já vai soar como sétima maior. Se eu tocar a nota Ré, já vai soar como nona. Então, quando eu estou aplicando uma escala, é importante que eu pegue a escala ali tocando o desenho e já saiba qual que é o intervalo que eu estou fazendo, qual que eu estou parando, qual que eu estou começando, porque isso vai trazer uma nova sonoridade para minha aplicação de escalas, porque eu vou estar tendo consciência do intervalo que eu estou tocando. Por exemplo, ó, eu vou focar agora aqui a escala de Dó maior, eu vou atentar para a sétima maior, que é a nota Si. E toda vez que eu chegar no Si aqui, eu vou enfatizar ele. Olha como isso muda muito o som. Vou pegar aqui, por exemplo, o desenho de Lá menor, Si, Lócreo, desenho do Lócreo, né? E Dó maior. Agora eu vou atentar sempre para essa sétima maior. Olha como isso fica bonito no som. Ó, a sétima maior aqui, ó. Olha como fica bonito quando eu tenho essa consciência do som desse intervalo. Vou agora tentar para o intervalo, por exemplo, de nona, que seria a nota Ré em relação a Dó. Olha como isso fica bonito. Sempre estou parando no Ré aqui. Então todo o meu fraseado se volta para essa nona. Então ter a consciência do intervalo faz o som mudar completamente na hora da aplicação. Ó. Agora eu vou focar no Si, que é a sétima maior, e no Ré, que é a nona. Vou focar nessas duas notas. Olha como o som fica bonito do improviso e do fraseado. Ó. Então percebeu que, tipo assim, mesmo que eu toque com mais linguagem, fraseado e tal, faço umas apogiaturas, uns slides, uns ligados e tal, eu atento muito para esse intervalo que eu estou tocando no momento, porque esse intervalo é o que vai trazer um certo conforto para a sonoridade do meu fraseado. Então, por exemplo, se eu faço lá um Dó com sétima maior, e eu foco na nota Si, ó, isso já deixa bem bonito o som. Agora eu vou para um Lá maior, por exemplo, Lá com sétima maior. Vamos focar nessa sétima maior. Se eu for focar, por exemplo, na sétima maior do Lá, vai ser a nota Sol sustenido. Olha como o som fica muito parecido. Se fosse, por exemplo, um Si bemol com sétima maior. Foquei na sétima maior de novo. Então eu consigo manipular o meu fraseado e ter um certo tipo de linguagem quando eu entendo isso de escolher os intervalos. Porque quando eu toco um intervalo nesse nível de consciência, muda completamente o som. E aí você tem que praticar isso. Você pega uma nota Fá, por exemplo, Fá com sétima maior. Vou improvisar aqui em Fá, ó. Vou improvisar, por exemplo, focando na nona, ó. Que é esse som aqui, ó. Viu como eu estou sempre parando nesse Sol? Então quando eu faço esse efeito, fica muito bonito no som, porque a minha escolha de nota ela fica mais clara, eu deixo mais certo o som que eu quero, entendeu? Por exemplo, se eu vou improvisar aqui num Fá sustenido, por exemplo, e aí eu quero fazer ele soar lídio, que eu sei que é a quarta aumentada, por exemplo, que eu tenho que aplicar. Eu sei onde está o intervalo de quarta aumentada, ó. Que é essa nota aqui, ó. A nota Si sustenido, no caso, em relação ao Fá sustenido. Olha como o som fica bonito quando eu foco no intervalo. Olha isso, ó. Olha só, Fá sustenido. Que é esse som aqui. Um agudo. Então, ter essa consciência dos intervalos e entender como que a gente aplica isso em todas as regiões muda completamente o som. Porque você
tem consciência do que você está tocando. E isso deixa o seu som muito mais claro, muito mais certo no que você está tocando. Aumentar esse nível de consciência dos intervalos muda completamente o seu play. Inclusive, ó, se você está precisando melhorar o seu fraseado de escalas e deixar o som mais bonito, tem uma outra aula que eu vou deixar para você aqui, ó, onde você pode melhorar os seus ligados e os seus slides dentro das frases. Então só assistir essa aula lá que vale muito a pena também. Tá bom? Ó, se você curtiu essa dica, deixa aquele like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para todos os seus amigos baixistas aí e estuda bastante, porque vai dar muito certo. Tamo junto demais. É nóis.